dia! Bom dia! Que bom que você está aí. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós estamos aqui dando continuidade ao programa anterior. Gente, nosso tema está sensacional, então não sai daí, chama todo mundo que já já estaremos aqui de volta. Que bom que você nos esperou. Nós estamos aqui iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós estamos com elas. Já já eu vou apresentar as nossas queridas aqui, Mulheres de Fé, que estão com a gente hoje no programa, mas eu gostaria de fazer um convite especial para você ir à nossa pré-conferência no dia 28 de setembro, às 3 horas da tarde, ali no Solar Imperial. Vamos estar eu e todas as mulheres de fé numa tarde maravilhosa. Nós estaremos lá com uma grande novidade para vocês, lançando, não é, o dia da nossa conferência, que será em novembro. Então, no dia 28 de setembro, você tem um encontro marcado com as mulheres de fé. Você que não conhece a gente ainda, vai lá na nossa rede social, Mulheres de Fé em Ação, que você vai ver o nosso convite para estar no dia 28 no Solar Imperial, às 3 horas da tarde. E hoje eu quero aqui apresentar elas, que está conosco aqui no programa. Elas sempre estão, né? Hoje nós estamos em 3, então nós estamos aqui com a nossa querida Maísa Firme, participando do programa de hoje também, e a nossa amada psicóloga Valéria Queiroz. Queridos, nós vamos aqui falar hoje sobre as doenças na mente, né? Como manter a mente saudável. E eu quero ler um texto com você que está no livro de Filipenses 4, no versículo 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha como Deus é tremendo e se preocupa com o que você pensa, com o que a gente pensa. Por que Deus vai se preocupar com os nossos pensamentos? Foi sobre isso que nós falamos no programa anterior. E hoje nós vamos falar que nós devemos ter muito cuidado com o que estamos pensando, porque esse pensamento ele vai ser transformado numa atitude. Todo pensamento ele é transformado depois. Tudo começa aonde? Na mente. Na mente. Não é? Tudo começa na mente. Então, esse pensamento ele pode ser levado para você tomar uma atitude, né? Fazer alguma coisa, ou para você dizer alguma coisa. Então, ele é transformado em palavras e em ações. E aí é sobre isso que a gente quer falar, porque por isso que a gente falou que esse programa vai impactar você. Nós queremos falar sobre as pessoas que estão querendo desistir da própria vida. E hoje estamos aqui com a nossa querida Valéria Queiroz, né? Como eu já falei aqui, ela é psicóloga e ela vai relatar algumas coisas, né? Alguns estudos do que está acontecendo hoje, mas o principal é através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, como você não chegar a esse ponto ou como você sair dessa situação, não é, Valéria? É verdade. E como você tem visto pessoas querendo desistir de si mesma, não é? Nesse tempo. Exatamente. A gente hoje vive, estatisticamente, né, a gente estava olhando, quais são os grupos que tentam fazer isso, né? Que tentam tirar a sua vida. Quem são? Geralmente são as pessoas que estão com depressão, com algum transtorno muito como o transtorno bipolar, e também as pessoas que são usuários de drogas. São os blocos mais, vamos dizer, onde as estatísticas vêm mais, né? Nas idades entre 15 e 29 anos, 30 anos, é essa a idade. Então, a fase da adolescência é uma fase bem difícil, né? Ela pega muito essa fase. E a cada 45, veja que a estatística é muito alta, 45 segundos, uma pessoa está morrendo tirando sua vida.
E dessas 40, e só não é maior, por quê? Porque há nesse interim várias pessoas que estão tentando tirar a sua vida e não conseguem. E alguém chega, entendeu? E são impedidas. Então, há um índice muito grande. No mundo todo, vai em torno de 16 milhões de pessoas, no mundo todo, que anualmente, né? Então, é um índice muito alto, é um índice preocupante. Por quê? Porque uma das primeiras coisas, e quando a gente for falar, a gente vai dizer que também o tratamento é a primeira coisa, é o quê? A falta de Deus. A falta de Deus dentro do coração das pessoas, a falta do Espírito Santo dentro das pessoas, tem sido o primeiro fato a você terminar entrando numa doença mais grave. Por quê? Porque quando você é criança, né? Quando você é criança, o que é que acontece? Vem a educação dos seus filhos. Como é que você está sendo educado? Como é que você está sendo uma pessoa que recebe amor, que recebe atenção? Como é que está sendo essa parte emocional na fase da infância? A gestação também é muito importante. Sim. Essa gestação ela tem que ser trazida com amor. Isso. Com carinho. A rejeição é um sentimento terrível para a gestação e para o futuro desse ser humano. Então, assim, pelo que você está falando, só para a gente entender, pelo que você está falando, desde uma gravidez, a mãe ela já tem essa responsabilidade de acolher aquela criança com amor. Eu vejo, não é, Valéria? Você disse aqui, o primeiro ponto é o amor, é Deus. E Deus é amor. Deus então, é amor. eu sei que você vai falar muito sobre esse amor, né? E a gente já tem esse amor, que é o amor de Deus, o amor né? de Deus, exatamente. Então, dessa gestação, desde quando você engravida, você já deve ter essa consciência. Eu preciso dar amor para essa criança que está aqui, que eu estou carregando, né? Porque Que muitas lindo. pessoas, Sandra, acham que ele não está sentindo, está aqui dentro, ele não está sentindo nada, ele sente, a criança sente tudo que você está sentindo. Meu Deus. Entendeu? Se você tem uma gestação tranquila, de paz, de tranquilidade, onde você teve o seu marido acompanhando, dando esse amor a essa criança também, conversando com ela, é totalmente diferente de uma mãe que está sozinha, passa os 9 meses só, e não tem essa relação com o pai, né? Pai, o né? filho Ela não recebe, não né, recebe esse acolhimento, esse amor. Então, para você ver que tem muita gente que deve estar se surpresa. Como é que pode isso, né? Mas é desse jeito. Como o ser humano, nós somos muito frágeis. E Deus, ele sabe tanto da nossa fragilidade, da nossa parte emocional frágil, que o que é que ele diz? Que não temas que eu sou... A palavra dele está dizendo, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus. Por quê? Porque ele sabe. Eu te ajudo, eu né? te ajudo, né? Eu te sustento, né? Se sustento, não desista. Porque, né? Você escuta muito. Por quê? Porque o Senhor sabe que essa parte emocional é uma parte muito frágil nossa. Nós, seres humanos, somos frágeis. E aí, quando entra na fase da criança, ela precisa ter todo aquele amparo do pai, da mãe, aquela confiança, a forma como você trata o seu filho quando é pequeno, a forma como você diz não a ele é importante. Então, todas essas coisas, por quê? Para ajudar ele a ser o quê? Uma pessoa segura. Segura. Muito importante, uma pessoa que é segura. Amada. Uma pessoa que é amada. Né? Porque na hora que ela é amada, ela vai saber o que é amor e vai saber dar amor. E vai saber escolher o amor. E receber amor, vai saber. Exatamente. Não vai querer qualquer coisa. Não vai querer qualquer coisa, né? Porque ela sabe que ela é amada. E se eu sou amada, eu sou importante. E se eu sou importante, eu vou ter uma autoestima alta. Sim. Né? Porque a baixa autoestima é um grande sinal dos fracassos emocionais, psicológicos. É na baixa autoestima e na insegurança, porque eu sou uma pessoa insegura, eu não acredito em mim, eu não sou capaz. Então, isso tudo vai gerando o quê? Facilmente, diante de uma pessoa, você está gostando de um rapaz, está gostando de uma moça. Na hora que ele diz assim, eu não lhe quero mais, pronto. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Por quê? Adoecer, né? Eu adoeço da minha mente. A sua mente, exatamente. Por quê? Porque eu não gosto de mim. Porque quando eu gosto de mim, eu digo, não, eu gosto de mim. Se ele não me quer mais, se aconteceu isso, eu vou partir para frente. Não é porque eu sou mais eu. Eu tenho que me amar em primeiro lugar, amar ao próximo, mas também a mim mesmo. Então,
É isso que leva as pessoas ao quê? A não entrarem na depressão. E é o que leva, quando você não tem esse amor próprio, essa autoestima baixa, é o quê? Há uma tendência a entrar em depressão, né? E o transtorno bipolar, ele pode ser desenvolvido, mas ele tem uma tendência também hereditária. Entendeu? Existe também um forte grau, né? grau na parte de percentual, aliás. De percentual, né? De hereditariedade. Sim. Mas é o transtorno bipolar também que precisa ser tratado. Se eu trato o transtorno bipolar e eu consigo ter uma vida... Eu tratando o bipolar, o que é que eu vou tratar? Estou tratando o emocional, a mente. E se eu estou tratando o espiritual, na casa do Senhor, ouvindo a palavra, conhecendo a palavra, eu vou ter um equilíbrio. Isso, perfeito. Para eu me manter bem, o meu corpo saudável e a mente sadia para eu caminhar. Entendeu? E aí, Valéria, você falando isso, eu vejo que é Deus, né? É Deus que faz realmente essa pessoa, porque assim, tem coisas que você falou, tem decepções na vida que você não tem controle sobre elas, né? Uma criança que nasce de uma mãe que rejeita, você falou que a rejeição é algo muito forte, mas uma criança que nasce de uma mãe que já rejeitou ela, né? Às vezes a gente vê casos assim, né? De pais que já rejeitou, ela não teve controle sobre aquilo, mas eu vejo é onde o nosso Deus entra, porque cada pessoa, toda a vida, foi Deus que criou, foi Deus que fez. Então, primeira coisa, você é amada por Deus, Deus nos ama. Não é? Então, se eu sei aquilo que você falou, que tudo vai começar por Deus, pelo relacionamento com Deus, né? Então, é por isso que a gente vê muita gente que depois que entra na igreja, pessoas que eram frustradas, pessoas que eram rejeitadas, mas quando ela conhece Deus, conhece o amor, né? Que é o Pai, né? Porque nós temos um Pai. Você pode não ter o seu Pai na terra, mas você tem o seu Pai do céu, que foi quem lhe formou, que foi quem lhe criou, quem lhe viu antes de ninguém ver. Então, tem muitas pessoas que entram assim na igreja com essa carência, com essa rejeição, e quando elas conhecem a Deus, conhecem o amor de Deus, elas acendem, elas vivem de novo, né? Elas criam aquela energia e a gente vê, e elas se curam, elas são curadas pela palavra de Deus, né? Então, é importante a gente saber aqui que, independente da situação que você tenha passado ou que você passe, existe um Deus que ama você, que lhe quer bem, que tem pensamentos de paz, né, para você. Até porque... E isso eu acho que é uma coisa que nos dá alegria, não é, Valéria? Até porque a palavra diz que Jesus veio para quê? Ele veio para os doentes. Isso, pronto, já veio... Para salvar o que ele já veio né? a cura, né? A cura, então ele veio para os doentes, ele não veio para os sãs, né? Ele veio para os doentes. Então, ele não tem nada perdido, né? Não tem nada perdido, ao contrário. Né? Então, eu creio sim, a gente já está chegando aqui no final dessa parte do programa, mas eu acredito, Valéria, que isso que você falou, essas pessoas que têm esses problemas, né, de transtornos e com esses pensamentos que não são de vida, né, pensamentos realmente de morte, mas elas devem saber e crer que existe um Deus que as ama, e esse Deus também, com certeza, quer que elas tenham essa vida e viver essa vida abundante. E a gente já está aqui no finalzinho dessa parte, não sai daí porque a gente já está voltando falando sobre esse tema que está sensacional. Nos aguarda. Essa história não começou agora. Ela é uma soma de lutas e de muita insistência. Começou no interior do Rio Grande do Norte, de uma forma simples. E hoje é até difícil achar alguém por aqui que não conheça. Nasceu das mãos calejadas de quem acreditou que podia ir além. Daquelas pessoas que olham para os obstáculos e dizem, eu vou enfrentar, sabe? Hoje, olhando para trás, é impossível não se emocionar com tudo que foi conquistado. São 15 anos de uma família, 15 anos de cuidado, gratidão e muita fé. São 15 anos de muitas outras histórias dentro de um só coração.
Valorizamos, colaboramos e sonhamos juntos, com você e por você. Agora se preparem, o avião vai decolar. 15 anos favorito. Festa é ter você sempre presente. Estamos de volta! Que bom que você nos esperou, que bom que você está aí. Nós estamos falando sobre a saúde mental, como você ter uma saúde na sua mente, né? E nós estamos conversando aqui com elas, com Valéria, com Maísa, sobre pessoas que precisam realmente serem curadas de pensamentos que estão minando a sua mente, fazendo inclusive você a ter pensamentos de não querer mais viver. E nós estamos aqui falando que existe um Deus maravilhoso que ama a sua vida e você vai ver no final que é sobre ele, sobre esse relacionamento com Deus, que com certeza vai ser o remédio para você e para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando desse Deus maravilhoso. Verdade. Valéria, a gente estava falando aqui sobre um ponto que você começou e também Maísa, que essas pessoas realmente, quando você estava falando das estatísticas, né, de pessoas que entram nessa doença a ponto de querer tirar a própria vida e que elas realmente estão doentes, estão muito doentes na mente. E como observar que você está com a mente adoecida? Como é que a pessoa pode observar isso? Que a sua mente já está chegando no ponto de você, meu Deus, eu preciso de ajuda. A gente todos nós temos que ficar observando como é o nosso comportamento, né? O nosso comportamento, se eu tenho vontade de sair, como é que está a minha dormida, se eu durmo bem, se eu sou uma pessoa que conversa com as pessoas, que interajo. Todos esses comportamentos que são naturais e normais, nós como seres humanos. Nós chegamos no trabalho, eu converso, já tem gente que é mais retraído, mas enfim, eu consigo me relacionar bem com as pessoas. Mas quando eu começo a acordar de mau humor, não tenho mais vontade de sair, não tenho mais vontade de fazer isso, aquilo, estou sempre angustiada, com uma dor no peito, uma angústia profunda no coração, não consigo dormir, ou Valéria, muito. E é uma dor mesmo, É não uma é? dor. É importante falar que tem pessoas que dizem, eu tô com uma coisa assim, é uma dor de verdade. É uma dor né? literal que você sente no seu coração, Isso. né? É uma dor realmente. Ou não tem fome, eu passo a não ter fome, não tem vontade mais de comer, não tem fome nenhuma, não tem vontade, se fazia academia, não quer mais ir para academia, não quer mais ir trabalhar, tudo acha ruim, o medo começa a lhe dominar, você fica uma pessoa muito ansiosa, tudo já está se tremendo, com falta de ar. Então, são sintomas de que alguma coisa não está bem com você e que você precisa de uma ajuda. Agora, deixa eu lhe dizer, né? Isso não é que você seja fraco, de jeito nenhum. Todos nós somos fracos. Todos nós somos fracos. A nossa fortaleza está em Deus. Em Deus. É verdade. Está em Deus a nossa fortaleza. Se eu não tenho Deus, aí é que eu fico fraco mesmo. Aí é que eu, emocionalmente, já tenho uma tendência a ser fraco. Porque Não, se a força está em Deus e você não tem Deus, você não tem força. não tem força, Já né? tá dizendo, né? Então, eu estou dizendo que a tendência a isso, você a entrar numa depressão, num processo maior, é mais um transtorno mais profundo, né? De chegar a querer, porque quando a pessoa chega a querer se matar, na verdade, você não está querendo matar você, a sua vida. Problema. Você quer matar os seus problemas, que você não está conseguindo resolver nenhum. E que você está achando que eles são impossíveis. Não tem como, eu não consigo, você está no desespero. Por quê? Porque eu não tenho como resolver meus problemas. Então eu quero me matar, porque eu vou acabar com eles. Vou acabar com minha vida, mas acabo com eles. E é aí onde entra exatamente a palavra de Deus. É. Porque todas as coisas, quem tem o controle é Deus. E Deus tem solução para todas as coisas. Tem um versículo que diz, haverá alguma coisa impossível para Deus. Então, por pior que seja o problema, não é, Valéria, não é, Maísa? Deus tem uma solução. Deus é o remédio. Então, você precisa realmente de quem? De Deus. É. Porque o Senhor, Ele vai chegar com essa solução, não precisa se desesperar. Não precisa se Valéria? desesperar. E outra coisa, muitas vezes você vai em busca de Deus, mas tem muitas pessoas nesse inteirinho, Sandra e Maísa, que estão tão fracos, que o que é que acontece? Que vão precisar buscar uma medicação, vão
buscar um remédio, vão buscar uma medicação. Como foi que Maísa vai falar sobre o caso de Elias na Bíblia, né? Que ele fez um monte de coisa e depois... Elias foi bem interessante, né? A história dele, né? Que ele fez um feito grande, né? Matou os profetas de Baal, desceu fogo do céu, foi um evento grandioso que está na Bíblia, se você quiser acompanhar, depois você dá uma olhadinha lá na Bíblia. E ele estava no auge, né? Chegou um tempo que ele olhou assim, aí a rainha falou assim, pronto, vamos acabar com isso, com essa história. E ele fugiu, né? E ele achou que estava sozinho, era o único profeta que estava sozinho. E ele viu que só eu sobrei, e agora? O que eu sou? Eu não sou nada, e agora eu estou aqui nessa situação. Aí começou a definhar, começou a se entristecer. Ele pediu para morrer, né? Ele pediu para morrer, ele não quis mais comer, ele ficou assim, como se tivesse, né, com depressivo. Com medo. Ele sentiu que não ia dar certo para ele, né? Então Deus chegou para ele, né, e foi falando... Não só foi você que sobrou, não. Foi mais profetas que estão guardados, que eu protegi, que eu guardei. E ele começou a ouvir a voz de Deus, começou a sentir que Deus estava com ele, né? E foi um mover muito grande. E porque Deus falou para ele assim, não, tem muito o que fazer, você tem um caminho a percorrer, você tem muitas coisas para acontecer. E você também, que está aí na sua casa, que está sentindo esses sintomas de tristeza, de angústia, de medo, isso... Deus está falando para você uma coisa, você tem muito que percorrer ainda, tem muita coisa para viver, tem muitas alegrias para viver, então olha para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, é aquele que faz acontecer, aquele que faz o milagre acontecer, o impossível acontecer está nas mãos de Deus, entrega seu caminho ao Senhor, confia que Ele muito mais vai fazer por você. Exatamente. E é interessante você falando de Elias, porque a resposta de Deus para Elias, qual foi o remedinho que Deus deu para Elias naquela hora? Ele foi dormir, né? Elias, durma. Descanse. E deu o alimento, descanse. Então, descanso e alimento. Muitas vezes, Valéria, a gente vê que pessoas chegam nesse ponto porque, por um simples motivo, elas não aprenderam a descansar. Não aprenderam. O que a gente falou no programa anterior, não é? O estresse. Pessoas que vão e usam toda a carga que ela tem, mais um pouquinho, e não veem qual é o limite de parar, de descansar. E isso também, não é Valéria? Isso traz doenças na mente, né? Doenças quando na mente. Você extrapola o seu limite, né? Sua capacidade. Porque a mente, ela tem um limite. Isso. Toda mente tem um limite. Uns têm um limite maior e outros têm um menor. É dependendo de cada pessoa. É como a gente, por exemplo, às vezes o médico passou uma medicação para mim, aí Maísa diz assim, eu quero esse remédio para mim. Não, o remédio foi para mim. Ela tem que ir no médico porque ela é outra pessoa. O organismo dela é outro. Isso. E a gente tem mania de fazer isso, né? Um toma o remédio do outro, vai, não sei o quê. Ai, não, você não precisou ir para o médico, você já ficou bom. Deus, Ele tem a capacidade de você chegar lá numa igreja e receber uma oração e você está deprimida, angustiada e Deus lhe curar naquela hora. Sim. Mas já vai ter pessoas que Deus vai querer que a pessoa vá para o psiquiatra, tome a medicação, faça todo o tratamento, vá no psicólogo, tome a medicação, faça um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque Deus sabe de cada um. Exato. Tem pessoas que precisam ser tratadas para melhorar o seu estado de vida. Tem pessoas que estão agindo na vida erradamente numa relação, num casamento, na educação dos filhos e vai precisar de um psicólogo para orientar. Então, cada pessoa tem sua maneira, mas Deus nos leva ao melhor. Entendeu? Se você está precisando de ajuda, é porque Deus quer ver você bem. Ele quer lhe curar. Agora Ele vai curar da forma dele, da maneira dele, não é da forma que eu quero. E uma coisa que a gente precisa observar é que você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha, não é, Valéria, de procurar uma ajuda. Eu acredito, teve um ponto que você falou aí, que existem situações que aquela pessoa realmente, ela não vai dar conta sozinha, não é? Essa doença realmente da mente, muitas vezes, chega ao ponto de você
precisar buscar um médico e não tenha vergonha disso, não tenha medo, porque isso é uma coisa, como você falou, mas Elias, que era um profeta, ele não foi buscar um médico porque certamente não tinha por lá. E ele estava querendo se esconder de todo mundo. Mas o médico dele naquela hora foi Deus e disse, você vai comer e você vai dormir, porque eu tenho muita coisa para você. Então, busque um médico, uma ajuda se você não está conseguindo mais controlar essa doença que está na sua mente, que nós já passamos aqui, quais os sintomas, o que é que você pode estar carregando. Mas uma coisa, Valéria, eu queria falar também para você, Maísa, conversar sobre isso, é sobre o amor de Deus, né? A gente vê muitas pessoas, infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas, né, que ficaram doentes e inclusive não conseguiram a cura, mas uma coisa que cura é o amor de Deus, né? A gente ter essa certeza de que não existe vazio que Deus não possa preencher. É verdade. Porque às vezes, como você falou, a dor, ela é literal. Essa dor na alma é literal. E as pessoas que têm esse sentimento de morte, elas não querem morrer, elas querem tirar aquela dor. E aquela dor, muitas vezes, o remédio é o amor de Deus, o amor de um pai, o amor de uma mãe, o amor, né? Eu creio que... E é estatístico, viu? É estatístico. É? É estatístico. Quando você vai ver nos hospitais, os médicos dizem que as pessoas que são verdadeiramente crentes, que acreditam no Senhor, a recuperação delas tende a ser bem maior, mais rápida, bem mais rápida do que as pessoas que não têm Deus. Até Sim. um pastor contou bem. Que legal. É interessante que ele contou agora recentemente que ele foi nesse problema da Covid, ele ficou hospitalizado e ele ficou com muito medo, tanto medo, ele é bem forte, e ele ficou com tanto medo de morrer, que ele ficou com uma crise de ansiedade. E aí os médicos diziam, não, eu vou entubar, porque ficava, né, a ansiedade não dá falta de ar. E o rapaz que estava do lado dele, e ele pregando para o rapaz que estava do lado dele. Resultado, o rapaz saiu, aí o rapaz disse assim, rapaz, você também vai ficar bom, viu? Aí, quando o rapaz disse isso a ele disse, mas olha, não é que eu passei toda a força para ele e estou aqui, pois agora, em nome de Jesus, eu vou ficar bom. E ele começou a trabalhar a mente dele, porque a mente dele estava arrasada. Sim, A mente de entendeu? Deus, né? A fé, o medo, ele não fé. estava praticando. Ele praticou para passar para o outro. Mas para ele não estava usando. Aí quando ele começou a usar, aí o médico disse, a irmã dele disse assim, não entube ele hoje não, deixe mais um pouquinho. Aí ele se recuperou. E assim, nós sabemos, né, Valéria e Maísa, que esse é a gente não está dizendo que não é um problema difícil, é um problema complicado, é um problema sério, não é? Esse problema da mente a gente deve observar, deve cuidar, deve tratar. Mas a mensagem que a gente deixa hoje aqui é que existe um Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, né? O nosso Deus, que tem uma esperança, que tem algo bom, que tem um plano para realizar na sua vida. E que não importa a situação que você está passando, esse Deus, se você busca Ele e se você crê que Ele tem algo bom para você, porque olha, Deus, Ele tem algo bom para a nossa vida todos os dias. Né? Às vezes a gente precisa passar pelo processo, mas no processo tem coisa boa. Imagine quando a gente sair do processo, vai viver o melhor de Deus e vamos estar prontos para viver. Então, creia que Deus tem algo bom para realizar na sua vida. E aí, ajude alguém, né? Se você sabe que alguém está precisando de ajuda, passe esse programa para elas. E nós vamos estar no aqui, YouTube, né? Não é? Exatamente, no YouTube nós vamos estar aqui declaramos hoje essa palavra de cura na sua vida. Jesus vai chegar e vai trazer coisas novas e uma esperança para você. Um beijo no seu coração e até o próximo programa, se Deus quiser.
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante.